Boa tarde, turma de secretariado, tudo bem? Olha, foi um grande desafio aquele nosso módulo de LDB1, né? Mas graças a Deus demos conta, né? Todas foram bem, todos que se propuseram realmente com seriedade, com compromisso, foram muito bem. Tivemos vários 10, né? Tanto na avaliação quanto no trabalho. Então, assim, eu vi realmente a responsabilidade abraçada, né? Então, vocês estão de parabéns, tá? Fiquei muito, mas muito satisfeita mesmo. Nesse nosso módulo, né? Eu tive novamente o convite para que estejamos juntos, né? Fazendo agora LDB2, que corresponde ao ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E nós vamos falar, nesse nosso vídeo, não muito longo, nós vamos falar alguns pontos principais que nós vamos abordar na nossa aula de hoje. Nós vamos falar da nossa apostila, da página 1 à página 12. Então, eu fiz um resumo do que nós vamos estar falando ao longo da nossa aula, né? Tanto nesse momento quanto nos nossos debates. Eu gosto muito dos debates porque esmiuça o conhecimento, né? Facilita o entendimento. E, desculpe, eu não me apresentei, caso esteja aí conosco alunos novos, né? Eu sou a professora Kátia Regina Rodrigues, já há um tempo, com o curso Ação, na maioria das vezes na unidade de Campo Grande, e também no curso além do curso de formação de professores, também no curso de educação especial. Também sou pedagoga, psicopedagoga clínica. Recentemente também fui convidada a fazer parte de um hospital, né, onde nós vamos estar tratando com crianças especiais, e durante o dia eu atuo em sala de aula, tá? Então, assim, tanto com crianças quanto com adultos. Por que eu estou falando isso? Para que vocês entendam que a minha vida, ela precisa desse laboratório, né? Eu preciso estar nesse movimento educacional para que eu tenha um feedback, né, daquilo que eu estou ensinando, daquilo que eu estou passando aos futuros professores, aos futuros gestores, né, que vocês possam realmente ter um termômetro da educação. Enfim, vamos lá? Então, depois eu sugiro que vocês leiam, né, esse material da apostila da página 1 à página 12, como eu falei, e façam os seus apontamentos, né? Para que a gente possa estar, então, entrando no entendimento mais aprofundado, tá bom? Vamos lá? Desde já desejo um excelente módulo para todos nós, tá bom? Então, vamos lá. Nessa aula, nós vamos estar falando da essência desse estatuto. Estatuto é um parecer, né? É um parecer jurídico, é um documento assinado, né, legitimado pela CR. O que é a CR? É a nossa Constituição da República e vigente de 1988, né? Então, ele faz parte da nossa Constituição. E esse documento é muito utilizado pelos conselheiros tutelares, né? Pelas instituições de orfanatos, pela própria Polícia Federal, né, quando vai fazer atendimento junto ao Conselho Tutelar, ele aborda também o ECA, né? E as escolas. Por quê? Porque trabalha justamente com essa fase da vida, que vai, né, da infância até os 21 anos de idade. Então, nós vamos estar falando passo a passo, não é difícil, eu acho até mais fácil de trabalhar do que a própria lei, né, da educação, a LDB, né? Então, nós vamos estar agora esmiuçando. Vamos lá? Então, vamos começar. Eu, com as minhas anotações, né? Que eu acredito muito naquilo que eu estou falando, então tem que haver um registro, tá? E eu sugiro que você faça o mesmo, tá bom?
Então vamos lá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, é uma lei federal, né? Ela é a Lei 8.069, promulgada em julho de 1990, que trata sobre os direitos da criança e adolescentes em todo o Brasil. Para o Estatuto, considera-se criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos. A fase da infância é até os 12 anos incompletos. Completou 12 anos, já é a adolescência, tá? Início da adolescência, que a gente chama de pré-adolescente, né? E adolescentes é aquelas pessoas entre 12 e 18 anos. E há, para a adoção, casos mais específicos, na questão de filiação, de propagação de bens, até 21 anos de idade, tá? Então, vamos ver. Trata-se de um ramo do direito especializado dividido em parte geral e especial, onde a primeira parte projeta os princípios norteadores do Estatuto. Ou seja, a primeira parte vem mostrando os objetivos, né, dessa lei. Quais são os objetivos? Está aí na sua apostila. Já a segunda parte estrutura a política de atendimento, de medidas, de conselho tutelar, de acesso jurisdicional e apuração de atos infracionais. Então, a primeira parte do ECA, ele vem projetando quais são os objetivos dessa lei, quais os princípios, qual é o norte, né, dessa lei. Já a segunda parte, que é da metade dessa apostila para o final, a gente vai ver em mais 3 aula, né, nós vamos estar abordando, vem falando já da parte jurisdicional, ou seja, o que infringe a lei, o que se torna um crime quanto à criança, quanto ao adolescente, tá? Então vamos lá. A partir do Estatuto, crianças e adolescentes brasileiros, sem distinção de raça, tá? Cor ou classe social, passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos e deveres, é igual para todo mundo, tá? Considerados como pessoas em desenvolvimento, a quem se deve prioridade absoluta do Estado. Exemplo, se houver uma catástrofe, né, quais são as pessoas que serão socorridas primeiro? Mulheres, crianças, né, é o que a lei constitucional diz. Mas, quando o ECA focou, ele coloca bem claramente, primeiro as crianças e adolescentes, depois os adultos. Então, como se encontra isso? Na corporação dos bombeiros, né? Um socorro, numa catástrofe de escala maior. Então, eles vão primeiro socorrer as crianças, não importa a idade, os adolescentes e as mulheres. Os homens ficam para segundo plano, né? É engraçado, mas é fato, tá bom? Por quê? Porque a infância, ela tem a projeção de vida longa, né? Ainda tem muita coisa para viver, né? Tem mais força, mais saúde, enfim. Os adolescentes, eles são o futuro da humanidade, né? Eles vão estar sendo preparados para viver em sociedade, eles vão estar dando continuidade àquilo que cada sociedade já tem culturalmente, né? Economicamente e tudo mais. E as mulheres, porque vão gerar outras crianças, né? Então, é assim uma fase filosófica da lei, né? Mas que tem boa coerência. Então, vamos lá. Após essa prioridade absoluta do Estado em socorrer primeiro as crianças, depois os adolescentes e as mulheres, né? Torna-se fato a aplicabilidade da Constituição e também do ECA, que faz parte da qual, tá? O objetivo estatutário, ou seja, desse documento como lei de Estado, né, é a proteção dos menores de 18 anos, proporcionando a eles um desenvolvimento físico, mental, moral e social. Então, é para isso, né, a força maior do ECA, para garantir a integridade da pessoa em desenvolvimento, né? Que no caso é a criança ou adolescente, tá? Aí aqui eu ainda coloquei assim, condizentes com os princípios constitucionais da liberdade, da dignidade, preparando para a vida adulta em sociedade. É o que eu acabei de falar, né? Projeta
perspectiva da nova sociedade que vem logo na geração posterior, né? Então, a projeção filosófica aqui é visando o futuro da humanidade, visando a próxima sociedade da qual nós estamos inseridos, né? Que nós já fazemos parte e vamos envelhecendo, né? E vamos embora e outros vão dar seguimento aí a essa nossa sociedade, né? Também o ECA é o ECA, tá? Não é a ECA, é o ECA. Por quê? É o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um documento, né? Estabelece direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, tanto para meninos quanto para meninas. E também aborda questões de políticas, né, de atendimento de medidas protetivas e ou medidas socioeducativas, entre outras providências. Então, esse documento, ele trata-se de direitos diretamente relacionados à nossa Constituição de 1988. Né? A Constituição de 1988, ela, além de ser a atual, é antes da promulgação, ou seja, vai sendo mexida, né? A lei vai sendo mexida ao longo do tempo, com novos pareceres, com novos adentos, né? Mas essa parte de medidas socioeducativas, medidas protetivas, permaneceu, tá? Então, está na origem da nossa CR, da nossa Constituição da República, tá bom? Para o Estatuto, considera-se criança, como eu falei, até 12 anos incompletos, tá? E adolescentes até 12 anos completos. Por isso, que quando um menor infrator, ele pratica um ato, né, criminoso, um furto, um roubo, um latrocínio, um homicídio, o que for, ele, até um dia antes do seu aniversário de 18 anos, ele tem direito a essas medidas protetivas e socioeducativas. Fez 18 anos, ele já responde como adulto. Então, aí ele já pode ir para a penitenciária, realmente, como os demais infratores. Quer dizer, às vezes, diferença de um dia. Por isso que as quadrilhas, né, os bandidos, geralmente eles colocam um menor infrator para responder por eles. Por quê? Porque esse menor, até 18 anos, ele não vai para a cadeia. Ele vai para um instituto, né? Tem o Padre Severino, tem vários outros institutos de reabilitação educacional. São essas medidas socioeducativas, né? Ele vai ali estudar, ele vai ali aprender artes, ele vai ser estimulado a fazer sociais, né? Ele vai limpar pichações de muro, acompanhado, né, pela polícia, pela vigilância. Ele vai fazer doações, arrumar cestas básicas, né, para as instituições e por aí vai. São ações sociais para reeducar, né, ou pelo menos tentar, né, reeducar esse jovem infrator, tá? Também aqui fala que, porém, também se aplica a pessoas até 21 anos em algumas situações específicas. Quais são as situações específicas? Como a guarda, né? A tutela, a adoção, assistência material e médica, moral, educacional, e salvaguardam, né, os direitos da pessoa até 21 anos incompletos. Por exemplo, tanto meninas quanto meninos. Alguém resolve adotar, né, pessoa que de repente tenha posses ou tem alguma coisa, resolve adotar um jovem. Né? Esse jovem não tem familiar, não tem pai, não tem mãe, não tem nada. Então, alguém resolve adotar, a lei permite. Até 21 anos incompletos, ele pode receber o nome de alguém, né? Claro que passa lá pelo juiz, tudo direitinho, como filho, né? Então, ele herda, é a filiação, né, parental. Ele herda aqueles bens, ele passa a ser filho realmente
por conta dessa adoção legal, tá? Até 21 anos de idade. Passou de 21, aí já não tem como mais. Pode-se deixar por meio de testamento, mas não mais como adoção legal, como colocar o nome, né, o sobrenome da pessoa que está doando alguma coisa, tá? A instituição familiar é a base da sociedade, né? A gente costuma falar que a família é a célula matre da sociedade, né? Ela é a mola, né? É ela que move qualquer sociedade. A escola, ela é a instituição base, né? Mas a família é como se fosse um órgão vivo, né? A família é que impulsiona esse desenvolvimento. É de casa que se vem, né? A cultura principal, é a cultura familiar, né? A escola, a igreja, o Estado, né? Entram com as outras, vamos dizer assim, tipos de educação, né? E aí vem a intelectual, vem a educação moral, né? E por aí vai. A educação religiosa, o que for. Mas a família, ela vem trazendo ali a sua cultura, né? Cada qual vem trazendo ali a sua tradição. Eu gosto muito quando alguém me fala assim, mas eu fui criada assim, eu fui educada assim, né? Minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim. Então, realmente, essa é a educação familiar, tá? E a instituição familiar, como eu falei, é a base da sociedade, sendo indispensável. Não se dispensa aquilo que se aprende com a família, né? A organização social, conforme preceitua o artigo, anota aí, 226 da nossa CR 88, ou seja, da nossa Constituição da República. Artigo 226 vem falando da importância da família e a sua influência, né, sobre a formação do cidadão. Não sendo regra, mas os adolescentes correm maior risco na nossa sociedade quando fazem parte de famílias o quê? Desestruturadas, né, violentas, famílias em que o pai ou a mãe são usuários de entorpecentes, né? E não tem condições de nem se governarem, né? Quanto mais educar uma criança. E aí é que entra a ação dos conselheiros tutelares, que nós vamos estar vendo no próximo, na nossa próxima aula, né? No próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre a ação, né? Educacional, às vezes até punitiva, do próprio conselho tutelar, né? Para que haja essa organização familiar. Então, vamos lá. Cabe aos pais o dever do sustento, da guarda, da educação dos filhos, não constituindo motivo de escusa. Não tem desculpa, tá? Tá desempregado. Tá desempregado, não tem condições. Aí vai e abandona a criança. Não é assim. Há uma responsabilidade, né? Então, o pai, a mãe, eles são responsáveis. O que acontecer com essa criança, morrer de desnutrição, analfabeto até os 16, 17 anos, nunca foi à escola, o conselho tutelar, ele age mesmo. E se a família não se adequar, perde a guarda da criança. Mesmo sendo filho biológico, filho realmente, né, registrado, tudo direitinho, perde a guarda mesmo, tá? O Estado toma frente. Cabe aos pais o dever, como eu falei, do sustento, da guarda, da educação dos filhos, não constituindo motivo de escusa. A falta ou a carência de recursos materiais, sob a pena da perda, olha aí, e a suspensão do seu pátrio poder. Qual é o pátrio poder que o pai tem? A sua legitimidade quanto à paternidade, né? Ou seja, ele perde isso. O Estado tira. E essa criança é conduzida, então, a um orfanato, né? A um instituto de educação interna, enfim, né? Tem vários tipos de recursos que os conselheiros tutelares, juntamente, né, com o jurídico, com a parte jurídica, que são os juízes, né, fazem com que isso se cumpra, tá? Caso a família natural, ou seja, biológica, uma comunidade formada pelos pais ou qualquer deles, os seus descendentes, descumpra qualquer dessas obrigações, a criança ou adolescente serão colocados em famílias substitutas mediante uma guarda, uma tutela ou adoção temporária ou permanente. Olha aí. Olha o tamanho da responsabilidade de se colocar uma criança no mundo, né? A gente tem visto aí cada dia mais
mães precoces, né? E famílias desestruturadas. A gente tem visto aí as pedofilias, né, que estão aí a todo momento no jornalismo para a gente assistir, infelizmente, né? Não deveria ser assim, mas é fato. E tudo isso por conta de quê? Porque o Estado, às vezes, não consegue chegar a tempo, né? A família está aí, nós estamos vivendo tempos difíceis cada vez mais, né? Em que mães solteiras que têm que trabalhar, né? E deixam seus filhos na educação de terceiros, e esses terceiros, embora sendo às vezes até com vínculo sanguíneo, né, têm sido os principais malfeitores, né? Nós temos visto isso. E aí acaba terminando que o Estado tenha que tirar, já entra aí já nos limites dessa decisória, né? Já chega já para tirar, para repassar e tira essa criança do seio dessa família, né? E ela é passada a uma família substituta. Não sei se vocês já ouviram falar que existem mães substitutas. Essas mães, elas podem, como se fosse adotar, né? Temporariamente, até 12 crianças. Então, o Estado, ele coloca no orfanato uma mãe, né? Uma mãe, ela recebe para isso, para educar 12 crianças. E aí, no final de semana, é como se fosse uma governanta, né? No final de semana, ela pode ir à sua casa, à sua família, né? É o trabalho dela. Então, ali, ela é uma mãe substituta. Ou também os conselheiros podem buscar famílias substitutas. Famílias que se propõem a salvaguardar essa integridade dessa infância, dessa criança, né? Que só podem até 3 crianças por família. Está dando esse atendimento, né, afetivo, esse atendimento de recursos materiais que possa ajudar, né, essa criança a ser reintegrada à sua família, né? Por exemplo, sai um malfeitor, ele é dessa família, ele é disciplinado, ele vai preso. E aí a mãe pode trazer de volta essa criança, né? Depois de acompanhamento psicológico, né? Afetivo, né? Tentando recuperar esse trauma, né? Tirar esse trauma dessa criança. Então, enfim, o ECA ele tem a visão de socioeducar, ou seja, educar o social, né? O homem. Toda vez que vocês ouvirem falar a palavra sócio ou social, refere-se o homem em sociedade, tá? Então, é reeducar, trazer de volta aos padrões, tá? Da nossa sociedade. Então, vamos lá. Enfim, toda criança tem direito a ser criada e educada no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente livre da presença de pessoas que são dependentes de substâncias entorpecentes, né? Ou seja, tirar elas desses conflitos familiares, né? Desse sofrimento que essas crianças, principalmente, e também alguns adolescentes têm atravessado, né? Por tal razão, a responsabilidade dos pais é enorme no desenvolvimento familiar dos seus filhos, né? Cujo objetivo é manter ao máximo a estabilidade emocional, econômica e social, além da afetiva, né? Que a criança tem direito. E na próxima aula, nós vamos estar falando sobre, como eu falei, o conselho tutelar e os deveres dos conselheiros, tá? No atendimento à criança e também ao adolescente, tá bom? E vamos seguir em frente aí com a nossa aula. Mais uma vez, eu quero agradecer o carinho de algumas alunas aí que têm mandado para mim. Realmente, quando eu fui convidada para ir trabalhar com vocês aí em Nova Iguaçu, eu fiquei feliz, porque já é a segunda ou terceira vez, acho que segunda vez que eu trabalho aí com vocês, né? Das outras vezes foi presencial e foi mês de janeiro, quando eu tenho férias do outro colégio. E eu gostei muito, sabe? Porque eu senti assim um público bem interessante, um público que realmente, alunos que querem realmente fazer a diferença, né? E que vocês possam, através desse nosso novo módulo, né? Crescer ainda mais, buscar ainda mais conhecimento
para poder, quando falar e agir com propriedade de conhecimento, tá bom? E vamos seguir aí na nossa plataforma na aula de hoje, tá? Foi um prazer. Beijo. Vamos ficando por aí e a gente vai se falando aí na plataforma, tá? Tchau.